tem que ter penalidade. Se você fizer uma obra dessa e ela causar vítima, porque você fez numa área de alagamento, de expansão dos rios, ou pendurou numa encosta sem a proteção de arrimo adequado ou fundação, você vai ser penalizado. Os seguros também podem ser um excelente instrumento regulador e preventivo de danos causados por catástrofe climática. Eu fico vendo, por exemplo, muitos terremotos, muitos alagamentos, muitos furacões em vários países do mundo. Recentemente aqui na Síria, um terremoto destruiu uma barragem. A barragem alagou um monte de casas e bairros de uma cidade inteira. No Marrocos tivemos outro terremoto que destruiu, praticamente teve cidade com 10 mil habitantes e morreu 5 mil, uma coisa absurda. Mas esses países, todos na sua maioria, não vou fazer o caso do Marrocos, essas catástrofes fazem menos vítimas do que aqui. Porque há uma preocupação preventiva, mesmo com essas barragens, mesmo com tudo isso. Se vê as florestas pegando fogo no Canadá, florestas pegando fogo na Europa, Portugal, morre pouca gente. Veja quantas pessoas morreram, quanta fauna foi perdida aqui no fogo do Pantanal. Morreu gente. As catástrofes aqui são mais trágicas. Quantas pessoas morrem em desabamento de encostas nas próprias comunidades mais urbanas? Por que aquele pessoal morreu tanta gente? Porque pendura muita gente numa colina, que sabe que ela vai se movimentar. Então não há uma preocupação governamental com isso. Se eu começo a trazer a competência securitária para isso, uma regulação mais forte, não só securitária, mas que impute responsabilidade, que apene essas pessoas e façam cumprir penas, que causaram esses danos. Aquele prefeito que deixou pendurar aquelas casas não fez nada naquelas encostas. Aquele prefeito que já construiu casas do Minha Casa Minha Vida na área de expansão dos rios, que toda chuva alaga. Aqui em São Paulo tem vários exemplos desse. Esse prefeito tem que ser punido. Não pode ficar assim. E se tivesse que fazer um seguro, o seguro não cobriria, obrigaria a ir para um outro local. Os protocolos securitários qualificam o risco. São preventivos de danos. Então o governo tem que usar essas competências no seu regulatório e o Congresso Nacional ser mais pontual na regulamentação desses processos, na penalização das pessoas que fazem essas vítimas. E as vítimas são feitas por pessoas. Por que nas rodovias europeias chovem, na Cordilheira dos Andes, desaba gelo, morre ninguém? Aqui morre um monte de gente porque desabou uma rodovia. Olha quanto você vê falar que parou o trânsito, que morreu gente, que caiu barreira. É evidente, quando você olha a fotografia do ambiente, você vê um corte nervoso numa colina, sem nenhuma proteção de arrimo, proteção precária, tanto é que ela desceu. Era evidente que ia causar uma morte, mas o custo da proteção adequada que o europeu faz e paga, para nós não vale a pena, é investimento muito alto, morre um ou dois, vão deixar assim mesmo. Então, gente, tudo isso podia ser minimizado. Eu não digo evitado. A natureza está se modificando, está ficando mais agressiva por causa da própria ação do homem. O que tem que saber é saber navegar com desenvoltura nessas modificações. Essas modificações da natureza implicam em modificações humanas para saber conviver com elas, respeitá-las e saber conviver e prevenir, de forma prevenida com os fatos que certamente virão, cada vez com mais frequência, cada vez com mais intensidade, e temos que saber sobreviver nesse meio. E o governo pode ser um tremendo elemento regulador dessas coisas, esclarecedor disso, principalmente trazendo normas para os responsáveis pelos gastos públicos brasileiros, basicamente concentrados nos municípios. Tem que ter penalidade. Se você fizer uma obra dessa e ela causar vítima, porque você fez numa área de alagamento, de expansão dos rios, ou pendurou numa encosta sem a proteção de arrimo adequado ou fundação, você vai ser penalizado. Você construtor, você especulador, você governante, vai ser penalizado e vai ser preso. Isso vai ter que funcionar com muita assertividade e com muita resiliência nesse processo. É difícil? Mas vamos insistir nisso, que esse é o caminho. O governo tem que ajudar nesse processo. E o governo, quando traz o seguro para dentro, ele amplia, ele qualifica os riscos, com certeza, desonera o Estado. Essas catástrofes custam muito caro para o governo, não pelo que chega no povo, mas pelo que o governo desvia de orçamento, é grande, destina, mas não chega com qualidade, nem com oportunidade, nem com a intensidade devida, fica no caminho grande parte desses esforços. Fazem muito esforço midiático, mas efetivamente nada. Aliás, cabe aqui, não de forma ideológica, mas a catástrofe recente que tivemos lá no litoral norte brasileiro me surpreendeu, que com menos de 3, 4 meses depois da catástrofe, já tem novas casas sendo entregues para as pessoas que ficaram desprotegidas do seu abrigo. Foi um negócio que eu nunca vi na minha vida, foi muito rápido, embora moradias provisórias, mas dignas. A ação foi imediata em localizou dos hotéis e a comunidade se hipotecou nesse processo, cedendo seus hotéis para essas pessoas. Quer dizer, houve sofrimento? Sim, mas seria muito menor
Seria muito maior não fosse essa ação pronta do governo do estado de São Paulo, que eu achei maravilhoso. Parabenizo todos os órgãos, bombeiro, a sociedade local, a sociedade civil local, sabe, as entidades públicas foram maravilhosas, foram muito eficazes, talvez seja um exemplo para a gente e talvez marque aí um novo momento, é um marco temporal para que seja como exemplo e mude essas posturas. Catástrofe de Petrópolis, 5, 6 cheias para trás, ainda hoje não foram resolvidas, as pessoas estão ainda ao relento, nem quer saber como estão, abandonaram isso, a mídia abandonou, porque só dá ibope quando morre, quando resolve não dá ibope. Então a gente tem que pensar um pouco, muito nisso aqui, sabe, no ser humano como o fator central do nosso universo, como protegê-lo, como proteger nosso ambiente para que seja menor o sofrimento do ser humano, que é o foco, deve ser necessariamente o foco de todas as atenções das pessoas.